Palavra do Senhor, por intermédio do profeta Malaquias, para Israel judaico. Hoje, no Brasil, ano 2012, o ano do governo de Deus, palavra do profeta Isaías para a nação como um todo, para cada habitante, cada membro do corpo de Cristo, para cada morador deste país. Arrependei-vos, diz o Espírito Santo de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Capítulo 1. A ingratidão do povo e o formalismo dos sacerdotes. Peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos amastes? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto, que significa chacais. Ainda que Edom diga: empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os campos desertos, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão, e eu destruirei. Eles chamarão termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e direis: o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis: em que te desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos te profanado, Senhor? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível, porque quando trazeis animal cego ou uma oferta com ingratidão, ou aquela oferta que você coloca no altar, amado, desejando algo em troca, cuidado, temei ao Senhor e rendei-lhe glória. Lembra-se do anúncio do primeiro anjo do capítulo 14 de Apocalipse. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal? E quando ofereceis o coxo e o enfermo, não faz mal? Ora, apressa-o ao teu príncipe. Terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isso veio da vossa mão, e aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas e não acende debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós,
diz o Senhor dos Exércitos. Nem aceitarei a vossa mão, da vossa mão, eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos. Nem aceitarei da vossa mão a oblação. Mas, desde o nascente do sol até ao poente, será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida é desprezível. Misericórdia, Senhor. E dizeis: eis aqui, que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Ser-me-á aceito isto de vossa mão? Questiona o Senhor dos Exércitos. Pois maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome será tremendo entre as nações. Glória a Deus. Toda a honra, toda ação de graças, somente a Deus. Amados, neste capítulo estamos vendo que o peso ou a sentença do Senhor sobre a nossa nação é grave, pois multiplica-se religiões, multiplica-se igrejas, cada um pensa no seu eu, cada um pensa no seu interesse, quer seja financeiro, quer seja poder, quer seja influência. Amado meu, diz o Senhor, arrependa-te, volte-se para o Senhor Deus, porque ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê mais fruto, se tu crês que o Senhor é Deus, Ele te fará prosperar. Portanto, receba esta palavra que o Espírito Santo de Jesus, Yeshua, tem para o seu coração. Anima-te, porque Deus te ama. Arranca da tua mente toda influência que foi passada, quer seja na falsa colocação que os Illuminatis tentam inculcar na cabeça das pessoas, através de ET, através de maçonaria, através de nova era, através de candomblé, do espiritismo, toda e qualquer sorte, tudo isso vem do mal. Consciência, querido, tudo isso vem do mal. Deus é fiel, Ele te ama, assim como ama a mim, a cada um de nós. Querido, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Por isso, temei a Ele e dai-lhe honra, dai-lhe glória, dai-lhe louvor. Toda ação de graça, meu querido, devemos dar somente a Deus, em nome do Senhor Jesus. E nesse capítulo vemos a respeito do pão imundo e do animal cego. Hoje, em nossos dias, o que nós fazemos? Muitas das vezes somos avarentos, né? Muitas das vezes, apesar de termos um coração bom, apesar às vezes de sermos dizimistas,
fiel e ofertante na casa de Deus, em que será que podemos estar avarendo? Tiro por uma experiência própria, que passei por lutas, um período, e clamei ao Senhor e disse: Senhor, sou fiel na tua casa, tenho feito tudo a ti, em quem tem errado? Oh, Shakaralabashui. Deus disse: amai uns aos outros. Eu estava faltando, amado, com minha esposa e no amor com as minhas filhas. Oh, curado hoje estou, porque tenho amado a minha esposa e uma dificuldade de carinho. Eu amava demais, mas tinha uma tremenda dificuldade de transmitir gestos de carinho. Portanto, esforcei-me, perseverei. Embora fosse talvez no tempo do Senhor, ou talvez pela dureza do meu coração, isso levou 18 anos, meu querido. 18 anos. Mas para a honra, para a glória e para o louvor dele. Ano de 2012 está sendo o ano do governo de Deus na minha vida, porque aquele que era gago, o Espírito Santo está dando fluência na língua. Você pode confirmar isso pelas primeiras leituras. O que foi gravado e está no YouTube são a edição com os recortes. Mas na minha Bíblia está aqui, dezenas de riscos para que eu possa passar para os queridos o melhor, e não aquilo que eu estava ainda como Jacó, enganando a mim mesmo. Mas quebrantei o meu coração, clamei ao Senhor e Ele me ouviu, e o seu Espírito Santo tem me consolado e me fortalecido, para que eu possa, curado, passar a vós, não aquilo que eu estava passando nesses 18 anos, mas passar palavra com autoridade, palavra com poder, não da minha boca, mas da boca de Deus, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 2. E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós, se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a vós maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Misericórdia, Senhor. E já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Eis que vos corromperei e a semente e a espalharei estercos sobre o vosso rosto, o esterco das vossas festas, e com ele sereis tirados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu concerto seja com Levi, ou com os adoradores, os verdadeiros adoradores, levitas, cantores, que são e membros na igreja, mas que têm o Espírito de Yeshua, verdadeiros adoradores. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: o meu concerto ou a minha aliança com ele foi devida e de paz, e eu lhes dei para que me temesse, e me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. Oh glória, santo és tu, Senhor. A lei da verdade esteja na tua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade, porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, na sua boca buscarão a lei, porque ele é
o anjo do Senhor dos Exércitos. João Batista foi o precursor do Senhor Jesus. E, em breve, presenciaremos talvez como diz na música Zé do Caroço, um novo líder está nascendo. Esse novo líder que para o Brasil é para conserto e para o mundo é o anticristo. Juízo amado. A quem ouvireis? O anjo do Deus vivo ou o anjo do inquiridor deste século? Mas vós vos desviares do caminho. A muitos fizestes tropeçar na lei. Corrompestes o meu concerto com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Oh, Santo de Israel, Xericana Lobarrafas. O casamento com mulheres estranhas e o divórcio são ilícitos. Naquela época, Israel casava-se com, ou seja, Israel, o povo separado, para nós hoje, a igreja, misturava-se, casava-se com profanos. Hoje, não somente casamos, mas como às vezes temos nos contaminados, né, dentro da igreja, muitos, às vezes, sacerdotes ou pastores têm cometido adultério. Tudo bem, o homem erra, somos pecadores, mas por aquele a quem vier o escândalo, esse não, o Senhor pode perdoar, sim, está escrito, Ele é misericordioso, mas Jesus disse, por aquele que vier o escândalo, Ele terá o juízo, amém? Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Judá foi desleal, e a abominação se cometeu em Israel, Brasil espiritual. Brasil, que é o Israel espiritual, ou um deserto preparado para o Senhor. E em Jerusalém, em Brasília, temos vistos a corrupção, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso. Das tendas de Jacó, repetindo, Deus fará isso. Ou seja, da igreja, Deus, o que está escrito é o juízo. Porque o que vela e o que responde e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. Eita Deus, misericórdia. Ainda que fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrima, de choros, de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com qual tu fostes leal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto, e não fez somente um, sobejando-se espírito? E porque somente um, ele buscava uma semente de piedosos. Porque, portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Ouve, Israel, teu primeiro amor é Deus. Yash, Jeová, Jesus Cristo, Yeshua Hamashia,
Mas, quando casardes, teu primeiro amor aqui na terra é a mulher com quem fizestes a primeira aliança, quer seja de casamento, quer seja um compromisso em que, havendo ou não, não sei, conjunção carnal. Portanto, a mulher da tua mocidade, memorize, pense, nisto temos adulterado ao Senhor. Arrependei-vos, diz o Espírito de Yeshua. Sobejando-lhe o Espírito significa, ou ainda que tenha o resto do Espírito, porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Enfadais ao Senhor com palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? E nisto que dizeis: qualquer que faz o mal por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada? Ou onde está o Deus do juízo? Deus, tu és fiel, Senhor. Amados, o Senhor é bom, misericordioso, e a sua misericórdia vão de geração a geração, até 1000 gerações. O seu juízo vai até terceira e quarta. Lembra-te, amado, em que mandamento do Senhor está esta palavra? Vá em Êxodo, capítulo 20, e veja no segundo mandamento da lei do Senhor, onde diz: não fará para ti imagem de escultura, vírgula, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Portanto, neste contexto, entre duas vírgulas, vemos que Deus não se agrada não apenas das pessoas que fazem imagem de escultura, mas também com aquelas que têm colocado em primeiro lugar no seu coração o carro, uma foto, a esposa, um filho, uma casa e por aí vai. O mamon, o dinheiro deste século. Portanto, este capítulo Deus quer fazer com o Brasil, com você que está ouvindo. Primeiro, para ele fazer o concerto com o Brasil, ele tem que fazer primeiro com a pessoa. Ou seja, existem vários ministérios em nossa nação que o Senhor tem despertado para a reforma. Adventista do sétimo dia, reforma e avivamento. Ministério Ágape, reconciliação, transformação Brasil. Igreja Anglicana Ortodoxa no Norte e Nordeste, reforma, fazer a reforma. Enfim, Ministério Brasil, o Libertador de Israel, Brasil é Israel. Ministério Sara Nossa Terra, Deus quer curar a ferida da nossa nação. IURD, Igreja Universal do Reino de Deus, Deus quer fazer um concerto conosco e nos dar não somente a prosperidade financeira, mas o Espírito Santo. Espírito Santo. Somos vale de ossos secos. Portanto, o Espírito de Yeshua, em Ezequiel 37, será soprado de forma maravilhosa em nossa nação e receberemos o novo Pentecostes. Portanto, disse Jesus: aquele, porém, que pecar, ainda que em pensamento, será pecado de adultério. Portanto, no versículo 11, vemos que Deus quer, o conserto que Ele quer para nós hoje é que sejamos fiéis, não somente no coração, mas principalmente em nosso espírito,
Sendo assim, Deus nos dará o Espírito Santo e também, se obedecermos os mandamentos, porque para receber o Espírito Santo depende da gente aceitar a Jesus como único Senhor e Salvador pessoal, arrependendo dos nossos pecados, dos erros do passado e fazendo a partir de hoje mudar primeiro a minha vida, para em seguida mudar a história na minha casa, na vida de meus familiares, no meu bairro, na minha cidade, e quiçá assim nós alcançaremos o nosso estado e também a nossa nação, para que possamos cumprir o mandamento e o plano de salvação de Jesus, que é: enquanto o evangelho do reino não for pregado em toda a terra, ele não voltará. Portanto, vigiai, busque o Senhor enquanto você pode, ou seja, enquanto você está vivo, para que você possa desfrutar da bênção do Senhor, em nome de Jesus. Capítulo 3. A vinda do Senhor, precedida pelo seu anjo. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives, que o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á, afinando e purificando a prata. Purificará os filhos de Levi. Oh, glória! Santo, santo, santo. Deus se agrada do nosso louvor e da nossa adoração, meu amado. Espera e confia nele. Arrependa-te e louve, adore ao Senhor, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão uma oferta em justiça, ou seja, trarão oferta em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Como nos primeiros anos. Igreja primitiva. Brasil, igreja primitiva. Moldes da igreja primitiva. Tudo lhes era em comum. Lá no capítulo 4, tudo lhes era em comum. O templo do Senhor é o nosso coração e existe uma aliança com a igreja, templo, para a reunião dos irmãos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, e pervertem o direito da viúva, e do órfão, e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Pela misericórdia do Senhor, não somos consumidos, porque ele diz: eu não mudo. Com isso, amém. Não devemos roubar ao Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis:
em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Diz o Senhor. Todavia, vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois farei prova de mim. Prove se o Senhor é Deus ou se é Baal Deus, diz o Senhor dos Exércitos. E eu vos abrirei as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, e que dela não vos advenha a maior abastança. Nesse versículo, amados, o final do versículo 3, capítulo 10 de Malaquias, não sei, dá a entender que falta ou um ponto de reflexão, porque me parece que há uma lacuna, porque Deus é fiel e Ele quer nos purificar, mas o Espírito Santo dá discernimento a quem Ele quer e no tempo e na hora que Ele quer, para cumprir o que está escrito. Em nome de Jesus. Amém. Por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma nação deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade e edificam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Isso por pouco tempo. Amém, amado? Creia na promessa. Brasil é o Israel espiritual. Deus escolheu essa nação para fechar o plano de salvação. Aceite a Jesus, arrependa-te, volte para o primeiro amor enquanto há tempo. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um ao seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante deles, para que temem ao Senhor, e para que se lembram do seu nome, que se lembrem do seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho, que o serve. Então vereis outra vez diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. Bom, amados, vemos no resumo desse capítulo a fidelidade de Deus. Oh, amados, Deus é fiel e Ele não muda. Portanto,
Ele tem olhado para o coração e não para as aparências. E o anjo do concerto, assim como na época, na primeira vinda de Jesus, para morrer na cruz e principalmente para ressuscitar, porque a missão de Jesus não foi só morrer na cruz, para levar os nossos pecados, toda a nossa iniquidade que foi cravada na cruz, como diz Isaías 53. Amados, foi para dizer que a morte foi subjugada. A morte foi subjugada. O que é, amado, uma doença, um resfriado, em comparança da ressurreição, meu querido? O que é um milagre para Deus em comparança a abrir o mar vermelho e levar todo aquele povo escolhido, toda a sua herança? Querido amado, o Senhor te ama e Ele deseja que você volte para o primeiro amor. Portanto, um líder está para começar o seu trabalho, o seu ministério, ou quiçá, não sei, o Senhor sabe se é na política ou se é primeiro na casa de Deus, para depois fazer na nação como um todo. Mas sabemos que o juízo vem primeiro para Judá, assim como a salvação primeiro será para Judá ou para a igreja do Senhor, para depois alcançar aqueles que estão, no mundo por aí. Queridos, assim como amamos os nossos filhos, se nós não buscarmos primeiro a nossa casa, lá Tiago, irmão de sangue, de Jesus, disse: se alguém tem duvidado dessa palavra, é pior do que o incrédulo. E se alguém não tem evangelizado ou buscado o amor e o perdão do seu próximo, que seja a esposa, que seja o filho, a filha, um irmão ou um da sua parentela, este tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. E também a sua parentela pode ser um irmão de outra igreja, de outra denominação, porque somos todos irmãos num só corpo, que é o corpo de Cristo. Capítulo 4. Porque eis que aquele dia vem, ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não deixará nem raiz, nem ramo, para que vós que temais o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, ao qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e os juízos. Eis que vos envio o profeta Elias, que veio por meio de João Batista, que veio por meio de Jesus, e ainda que veio por meio de Martim Lutero, por meio de Paulo, Martim Lutero, outros heróis da fé, nesses 2000 anos, que são 2 dias bíblicos, e assim vai. Ouça Israel, ouça Brasil, igreja fiel no Brasil, o que diz o Senhor: a reforma acontecerá em nossa nação, a aliança acontecerá, e Deus tem preparado um anjo para prenunciar esta volta. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
Para nós hoje, um dos grandes e terríveis dias do Senhor é o arrebatamento. Se, amado, seu familiar, se seu irmão, às vezes na igreja, né, ou no mundo, onde quer que ele esteja, não estiver entre os arrebatados, ele ainda terá uma segunda chance, mas sofrerá o horror na segunda metade, que é a grande tribulação, na segunda metade da 70ª semana de Daniel, porque o concerto da aliança no Brasil será paralelo ao manifesto do anticristo, assim como o decreto do Brasil, restaurando a aliança com o Senhor. Veremos que o anticristo também estará fazendo alianças com outros. Quem é prudente, quem é sábio e prudente, que entenda o que o Espírito diz à noiva. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Oh, glória! Santo, santo, santo é teu nome, Senhor. Amado meu, enquanto eu lia no capítulo 3, o Espírito do Senhor me edificou e também acabei por receber uma mensagem em meu celular. Dear Timothy, Cage 9. Vou pesquisar, não sei. Se é um louvor, glória a Deus. Mas, o que seja, veio do Espírito de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Shalom Adonai. E até a próxima.